Começou de novo essa discussão envolvendo repasses do FPM. É uma luta do deputado Júlio César, que não é uma luta de hoje. Aliás, aquele 1% que existe hoje para as prefeituras, extra, né? 1% extra, foi conseguido pelo deputado federal Júlio César. E não foi conseguido apenas para o Piauí. Foi todas as prefeituras. Todas as prefeituras do Brasil. O deputado Júlio César é convidado vários estados do Brasil para palestrar, falar sobre o assunto. E agora ele encampa de novo essa luta, João. A construção da carreira dele, né, Douglas? Foi muito baseada no municipalismo, tanto é que ele presidiu a PPM, o primeiro cargo do deputado federal Júlio César, foi exatamente ajudando a criar a Associação Piauiense de Municípios, e até hoje ele se identifica bastante com essas pautas municipalistas. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem sobre alguns assuntos, como a questão do subfinanciamento de programas federais, aquela velha história, o governo federal repassa a obrigação para um município executar um programa, mas na hora de bancar esse programa encaminha ali 60% dos recursos, os municípios que se virem, né, para complementar, para seguir a legislação. É um assunto, sem dúvida nenhuma, que sempre une os prefeitos em torno dessa pauta. Mas ele também comentou sobre esse incremento, essa busca que ele está tentando fazer para incrementar o fundo de participação dos municípios. Quando a gente fala de FPM, a gente está falando de algo essencial para a gestão administrativa das prefeituras, principalmente aqui no Piauí, Douglas, porque, para você ter uma ideia, o Piauí tem 224 prefeituras, mais de 160 prefeituras têm menos de 10 mil habitantes. Esses municípios pequenos, eles não têm receita própria, eles vivem, né, quase que exclusivamente desses repasses constitucionais, e o FPM é o principal deles. A gente vai ouvir o deputado federal Júlio César e aí depois a gente retorna retomando essa discussão. Nós vamos continuar lutando e lutando muito para fortalecer os municípios, até porque o governo transfere muitas responsabilidades para os municípios, mas não transfere os recursos correspondentes àquela responsabilidade transferida. E nós, como municipalistas, vamos continuar lutando. Já lutamos, já aumentamos 3,1% para os municípios do Brasil, que dá mais de 25 bilhões de reais, e para o Piauí mais de 600 milhões. E estamos, como eu bem falei agora, trabalhando para aumentar ainda mais essas transferências do Fundo de Participação dos Municípios, com mais 1,5% no mês de março. Douglas, o deputado federal Júlio César falou aí de duas questões muito importantes, né? Uma delas é a questão do subfinanciamento, para exemplificar para a nossa audiência, por exemplo, na área da saúde, Programa de Saúde da Família. O governo federal diz, olha, uma cidade com 10 mil habitantes, ela precisa ter, obviamente, 5 equipes completas, né, de saúde da família. E aí uma equipe, Douglas, tem, vou exemplificar, tem um médico, um técnico de enfermagem, um agente de saúde, enfim, um enfermeiro, um odontólogo. Vamos supor que uma equipe uma equipe de saúde da família tem um custo mensal de R$45 mil. Estou dando um exemplo. O governo federal obriga o município a ter uma quantidade X de equipes, né, o que vai depender da população dessa cidade, só que dos R$45 mil necessários para bancar a equipe, o governo federal encaminha 30 mil, e aí o município que se vire, né, para complementar essa equipe, pagando o salário e todos os outros recursos necessários para que garanta o funcionamento do programa de saúde da família. E isso se repete muitas vezes na educação, isso se repete na assistência social, em próprias obras, né, de infraestrutura. Então essa, sem dúvida nenhuma, uma reivindicação que une todos os prefeitos, independentemente de partido, em torno dessa causa. Um segundo momento, o deputado federal Júlio César trata exatamente do FPM, que é a principal receita das prefeituras pequenas e que tem uma influência, inclusive, nos grandes municípios. Teresina, por exemplo, tem uma arrecadação muito alta de FPM. E o que o deputado federal Júlio César busca, Douglas, é exatamente fazer com que haja um incremento nesse repasse, levando em consideração cálculos que aí a gente precisa destacar. Só ele sabe fazer. Esses cálculos
de encontrar recursos, né, que deveriam ser repartidos entre as prefeituras e não são, o deputado tem se destacado em encontrar, né, esses números de arrecadação de imposto de renda, enfim, de outros impostos que deveriam ser divididos entre os municípios e acabam não sendo. E não é nenhuma novidade, não é de hoje. Aqueles que querem mascarar a realidade, enfim, dizem, olha, mas os prefeitos... Então vamos dar aqui situações para você refletir. Sim. Existe incoerência no discurso de mais responsabilidade e menos recurso? Algumas. Né? Por exemplo, você pode questionar o fato de uma prefeitura pequena, que o prefeito reclama que aqui tem mais responsabilidade, o governo federal tem aumentado as responsabilidades, mas não tem havido a correspondência no repasse dos recursos. Até aí, verdade. Mas aí chega, João Magalhães, o aniversário da cidade e o prefeito quer fazer o aniversário da cidade, uma cidade de 0,6, que recebe menos recursos, sim, com um cantor no valor de R$500 mil. Desproporcional. Desproporcional. Aí como é que você pode acreditar ou encampar essa luta por menos responsabilidades e mais recursos? Ou os recursos com as responsabilidades correspondentes? Não dá. Mas, no geral, tirando essas exceções aí, no geral, o governo federal chega e diz assim, olha, o piso dos professores é tanto. Mas com base em quê? Quer dizer, a base tem que levar em consideração os índices que calculam esse aumento e a condição financeira dos municípios. Só leva em conta os índices, só leva em conta os números, empurra para os municípios, repassa. E aí eu estou falando de saúde e educação porque tem repasse, tem dinheiro correspondente. Carimbado. Mas não são suficientes. Em outras situações, você não tem nem repasse de recurso. Por exemplo, o governo fala muito em educação, saúde. Não, porque educação, saúde... A tabela do SUS. O pagamento até hoje a tabela do SUS está o quê? 20 anos. O doutor Silvio esteve aqui, eu me lembro que eu conversei com ele, com 20 anos que não tem reajuste nenhum. Quer dizer, não é possível. Você quer levar um médico especialista para o interior, se a prefeitura não entrar com contrapartida, for pagar só o que está estabelecido pelo SUS, ele não vai. Né? Então, é importante levar em consideração isso. Vamos torcer para que o deputado federal Júlio César consiga realmente provar, mostrar essa situação, porque aí a gente tem uma possibilidade do governo repassar mais recursos para os municípios.